Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Boa noite a todos. Que a graça do nosso Pai seja sobre todos que estão aqui essa noite. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite a palavra lá em Mateus capítulo 11. Vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, e tudo que neles há, nós te bendizemos, nós te celebramos, nós te agradecemos pelo dom da vida, por tua misericórdia, Senhor, por ter nos alcançado e ter nos dado vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui estamos, Senhor Deus, mediante essa maravilhosa graça. Recebe, Pai, o nosso louvor, recebe, Senhor Deus, toda a nossa adoração, recebe as nossas vidas, Senhor Deus, em tuas mãos. Porque de fato se tem entre nós que recebe toda a adoração e louvor, eis o Senhor conosco. Muito obrigado, Pai, por teu amor e graça, e que a tua palavra venha aos nossos corações. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glórias a Ele. Amém? Amém. Jesus ele fala aqui por aquele tempo. E alguns momentos antes, como a gente vai ver no verso 10, Jesus ele vai levantar os seus 12, vai levantar os apóstolos, e vai instruí-los, vai ensiná-los. E assim que ele conclui, chega até ele discípulos de João, amando de João, a perguntar a Jesus se era ele que deveria de vir, se referindo ao Messias, ou se esperaríamos outro. Aí Jesus vai falar aos discípulos de João, porque João estava preso, o seguinte: olha, vai e anuncia tudo que vocês estão ouvindo e tudo que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e o evangelho da salvação é pregado aos pobres. E Jesus começa a testificar sobre João Batista e a reprovar a conduta dos seus contemporâneos, a conduta de alguns ali que estavam. E lembra ele de 3 cidades, né? Que é Cafarnaum, Corazim e Betsaida, não falando já isso. Porque se tivesse sobre eles revelado tantos prodígios e sinais, né, que Jesus por muitas vezes estava a anunciar, e eles com o coração ali endurecido, simplesmente o rejeitaram. Porque havia uma camada, uma massa de hipócritas, de doutores da lei, ignorantes, de fariseus, de saduceus, que embaçava a situação no nosso palavrear aqui bem popular. Deixava, de fato, à mercê, devido ao seu ruim poder político sobre tal região.
e estimulavam até mesmo atos violentos, como nós vamos ver em outros evangelhos também a respeito dessa chegada de Jesus em tal localidade. Então o evangelho em tal região foi pouco aproveitado. Jesus fala, se tudo isso que aconteceu em vocês tivesse acontecido lá em Tiro, lá em Sidom, se tivesse acontecido isso lá, muitos teriam recebido o evangelho de bom grado. Mas no último dia terá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. E Jesus, olhando a necessidade, olhando o sofrimento, olhando a dor, olhando a luta, olhando aqueles que ali estavam a governar e nada faziam em favor do povo, Jesus vai simplesmente falar o que a gente leu, e eu gostaria de ler novamente. Por aquele tempo, verso 25, exclamou Jesus: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus dá graça ao Pai, e aqui eu queria lembrar que Jesus não é contra o intelecto, não é contra aquele que é intelectual. Ele é contra a soberba, a arrogância, a altivez, aqueles que se acham detentores de tudo, do todo do saber, menosprezando os pequeninos. E aqui os sábios e os instruídos estavam caracterizados com os doutores da lei, os escribas, também os fariseus e uma outra classe chamada saduceu. Estas coisas, quando ele fala, olha, estas coisas foram ocultadas desses sábios, é tudo que está concernente ao reino de Deus. Os mistérios de Deus que ali estavam a ser revelados. E os pequeninos eram aqueles que estavam ouvindo de bom coração. A estes, um coração humilde, um coração quebrantado a ouvir, a este foi dado a revelar para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. E Jesus fala, olha, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E foi por isso, e foi por diversas formas que Jesus se deu a revelar. Se deu a revelar quando ele curou a filha de Jairo. Se deu a revelar quando ele falou aos apóstolos, olha, lança ali e que tu pegarás muito peixe. Quando ele curou, quando ele ressuscitou o filho daquela mulher, o filho da viúva de Naim, que morava em Naim. E o máximo da sua revelação, do seu amor e graça sobre todos nós, foi lá na cruz do Calvário, quando ele a si mesmo se entregou e se fez revelar. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu gostaria aqui de entrar em alguns pontos, porque é de extrema importância na situação que a gente vive hoje como sociedade. Hoje não está, eu vou dizer, está tão natural, infelizmente, abrirmos os noticiários e vermos os escândalos que estão acontecendo em nosso país. Escândalo esse que leva, sim, Jesus fazer esse convite: vinde a mim. É aquelas rebeliões que parece que está agora se propagando em todos os estados. Se eu não me engano, já são 5 ou são 6 estados que já estão, e a ordem é de que todos os estados possam causar rebelião. Isso tem causado muitas mortes, muita violência. Aí você me fala assim, como uma vez uma pessoa estava falando do meu lado, mas aqueles que estão lá têm que morrer mesmo, tem que pagar, mas não precisa morrer. Não precisa morrer. É interessante que a nossa estrutura jurídica hoje está de uma forma tão bagunçada que aquele que cometeu 10 homicídios
vai preso com aquele que roubou porque precisou, como o cara estava testemunhando, eu precisei pegar aquele dinheiro porque eu não via mais o meu filho aguentar de eu chorar. Porque o governo dava a injeção que o rapazinho precisava. Isso passou agora no Datena, de manhãzinha eu gosto quando eu vou antes de trabalhar, eu gosto de colocar nos noticiários e deixo ele falando e vou lá fazer meus afazeres antes de ir para o trabalho. Aí ele fala que o sistema carcerário chegou a um ponto de colocar um cara altamente violento, matou 10 pessoas com um cara que foi lá no botiquim, ele começa a falar, e tirou o dinheiro que tinha no caixa para comprar a injeção para o filho que estava sofrendo com dor. E ele estava junto com o mesmo preso. Infelizmente, esse cara que pegou morreu também. Mas seja aquele que matou 10, ou aquele que roubou alguns trocadinhos, o sofrimento para a família é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo sofrimento para a esposa, para a mãe, para os pais. É o mesmo. E só lembrando que perante Deus, a vida, somos todos iguais. Temos o mesmo valor. Fomos comprados pelo mesmo sangue, pelo mesmo preço. Mas infelizmente, mediante esse pecado que ainda nós lutamos todos os dias, mas ainda temos essas diferenciações de não nos compadecermos, de, enfim, fazermos esse julgo. É bem verdade. Mas eu preciso me lembrar que eu sou uma nova criatura, que eu sou um cristão, que em mim recaiu um sangue que recaiu sobre esse, sobre aquele, e mediante o sangue de Jesus nós somos perdoados, se assim disponibilizarmos esse valor. E é isso. E Jesus ele tem chamado aqueles que têm sofrido, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes você está cansado porque você está trabalhando na mesma situação, na mesma coisa. E parece que cansa. Eu não estou falando de cansaço físico, eu estou pegando aqui, botando aqui. Não é esse cansaço. Não é esse cansaço de peso que eu estou pegando aqui, não. É um cansaço de dentro, da mente. Que parece que as expectativas não vão mais surtir efeito. Às vezes é o meu filho, só me dá trabalho. É uma doença. É a dor. Isso me deixa depressivo. Que me deixa sem expectativa, sem esperança, sem ânimo. E Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E às vezes, em algum momento da nossa vida, nós paramos e nos acostumamos com esse cansaço e às vezes damos até valor achando bonito que aquilo está acontecendo. Às vezes isso mata, às vezes isso seca. E tem tantas outras formas de nos deixar sobrecarregados, com fardos pesados. Às vezes é uma falta de perdão que a gente deixou de liberar. E aquela angústia, aquela mágoa, aquela raiva vai nos consumindo, vai acabando com o nosso ser. A gente não pode olhar para a pessoa e falar: aqui um raio agora que está chovendo. Ela vai passar ali do outro lado, ela vai escorregar e tacar a cabeça. Parece coisas absurdas. Mas o sentimento de vingança, de revanchismo, de ódio, fica ali impregnado, não sabe simplesmente sentar e conversar e dizer: eu te perdoo. E tirar todo esse fardo que Jesus tem prometido tirar. E se eu e você vamos nos estender, vamos levantar tantas situações que até eu e você possam até nos enquadrar. Não é verdade? E Jesus fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se eu fosse fazer uma ilustração bem prática, se eu pegasse essa caixa de som e colocasse aqui nos meus ombros, com certeza eu ia sentir um peso danado. Porque eu não tenho o costume de levantar esse peso. Mas se o Beto viesse até a frente e me ajudasse e juntos, com certeza ia aliviar, não ia? Essa é a proposta. Essa é a proposta. E eu me recordo quando ele fala que devemos levar as palavras dos outros. Não, aos outros irmãos, se a gente for ver, está cheio. Ele fala, aprendam de mim. Porque a forma de eu e você caminharmos é se de fato aprendermos dele, porque senão esse fardo vai ser fardo em mim, e eu vou morrer com esse fardo, e vocês vão ficar olhando. Ou vice-versa. Se eu não aprender de Jesus, você vai estar com esse fardo, você vai morrer, e eu vou ficar olhando. E Jesus fala, olha, aprendam de mim. Aprender de Jesus é amar ao próximo. Aprender de Jesus é ser bondoso. Resumindo, é pegarmos os frutos do Espírito em nossas vidas e buscarmos praticá-lo todo dia. É termos mansidão no momento oportuno, domínio próprio. É aprender de Jesus. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Dito essas coisas, falando desde o capítulo 10, o sentimento, a vontade de Jesus, sua ação, eu gostaria de compartilhar com a igreja algumas lições aqui. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre esse vinde a mim, que ele é um convite para todos nós. Amém? Você tem dúvida de que é um convite para todos? Amém. É para o alto, é para o baixo, é para o gordo, é para o magro, é para o branco, é para o moreno, é para o pardo, é para mim, é para você. O convite é para todos. Se você está aí, como eu, há poucos dias olhando para esse cenário que acontece, a gente fica entristecido, a gente fica de uma certa forma aflito pela situação que está acontecendo, e a gente se pergunta: qual é o futuro que a gente vai ter? Qual é o futuro dos nossos filhos? Como é que vai ser amanhã? Mas aí eu tenho que aquietar meu coração e aceitar esse convite de Jesus de ir até Ele, para que eu não fique paralisado no meio do caminho, para que eu possa prosseguir. Conheço algumas pessoas que, por falta de emprego, meu amado, a depressão bate. A pessoa se pergunta: e agora? Quando é que eu vou tirar o sustento para prover o meu lar? O que faremos? Onde tirarei? E é com esse sentimento, amado, que eu te convido, assim como eu, juntos, irmos até Jesus, descansarmos nele, entregarmos a Ele. Aquela doença, vamos entregar a Ele, vamos simplesmente confiar nele, que sabe de todas as coisas. O convite foi lançado: vinde a mim.
Vós que estáis cansado e sobrecarregado. Você sabe aquilo que está lhe incomodando. Eu não sei. Mas você sabe. E hoje, juntos, olhando para essa palavra, nós sabemos para onde recorrer. Nós sabemos a quem podemos lançar nos braços. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Uma segunda lição é que esse convite de vir até Jesus, e vir até Ele é vir sem intermediadores. Amém? Sem intermediadores. Os pastores aqui dessa casa, Anderson, Nacélio, e a liderança dessa casa, pode simplesmente aqui a gente dar uma luz, de mostrarmos o caminho, de instruir. Mas se nós não tomarmos uma disposição de irmos nele sem intermediadores, nós ficamos para trás, ficamos só com os ensinos que nos são passados. Porque o ensino aqui que eu creio é de ensinar sobre Jesus. Aqui você tem um suporte. Mas aprenda a ter com Ele essa intimidade. Aprenda a ter com Ele, né, esse momento íntimo de chegar no quarto, de chegar na sua casa, ou seja, onde for, e eu estabelecer com Ele esse vínculo que Ele, desde os tempos, já uniu, já selou com o seu sangue. Não precisamos mais de ninguém, de apóstolos, de bispo, de presbítero, de pastor, nada. Estão aqui para nos conduzir. Mas eles deixam o caminho de livre acesso para Jesus, não há barreiras aqui. Amém? Então aprenda. Aprenda a se achegar a Jesus. Aprendamos a se achegar até Jesus com o coração disposto a saber, olha Senhor, eis que estás aí, eis que estou aqui, e eu creio com todo o coração que tu estás a me ouvir. Eu não preciso chegar até o exército. Tu fala com Deus por mim, por favor. Nasa, em nome de Jesus, fala com Ele. Por mim. Não. Falamos nós com Ele. Aprendamos dele, que é manso e humilde de coração. Não tenha medo de se achegar até Jesus. Porém, também não seja incrédulo, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é verdadeiro. Aleluia. Ele é Deus conosco. Amém? Amém. Sem intermediações. Sem intermediações, sem intermediadores. E uma terceira lição é que o convite, ele vai de princípio para aqueles que estão aflitos. Eu lembro de uma vez que a gente foi convidado a ir na casa de uma amiga da Nádia, que mora por trás dela. Ela estava com câncer terminal. E a Nádia conseguiu, né, pela graça de Deus, nessa brecha de atermos lá, falarmos da palavra de Deus. A gente passou algum tempo, acho que uma semana. E a gente podia ver aquela angústia, que era de doer. De doer naquele que estava são, para você ter ideia. E a palavra ali foi pregada, e 2 noites depois, o meu sogro, o seu Amadeu, quando foi conversar, acho que com os pais dela, disse que horas antes ela estava tão em paz. Ela estava tão em paz, mediante o sofrimento. Eu fico pensando, isso é um pensamento meu. Isso não é doutrina, isso não é... É como se os céus se abrissem
e ela pudesse ver que aquilo tudo, em pouco tempo ia passar. Que aquele convite de ir até Jesus, momentos antes, foi verdadeiro no coração dela. Achou morada em seu coração. E esse é o efeito da maravilhosa graça do Senhor. Lembrando que nós teremos o quê? Lutas e aflições. Mas precisamos ter o quê? O bom ânimo. Mas Jesus disse que a sua paz Ele deixaria sobre nós. E eu tenho aprendido que a paz que Jesus derrama sobre nós também não significa ausência de lutas. Você compreende? Não significa ausência de lutas. Mas é mediante a luta, o meu coração, por ter crido que Ele está comigo, eu simplesmente fico em paz. E o convite de Jesus, ele vai de uma forma assim, principal aqui falando no texto, aqueles que estão aflitos. Se você não está aflito aqui essa noite, mas você talvez conheça alguém que está aflito, precisando da palavra de Deus, precisando conhecer esse Jesus, precisando ouvir, levar essa palavra, que a pessoa possa ouvir, que Jesus falou: olha, vinde a mim. Louvado seja Deus. Então é isso. A palavra de Deus é isso. O convite é para todos nós, o convite é para irmos até Jesus sem intermediações. O convite é para os aflitos. E o convite também, em quarto lugar, oferece alívio para a nossa alma. É o que eu acabei também de falar. É a paz de Jesus sobre nós, que também não significa ausência de lutas. Mas quando essas lutas aparecem, eu simplesmente estou em paz. Eu conheço pessoa que fica num estado de paz tão zen, que tem gente que fala assim: como é que tu fica assim? Não é possível. Parece que a pessoa se incomoda com o estado de paz que a outra está exercendo. Você conhece pessoa assim? Como eu gostaria de ficar assim. Às vezes a minha esposa, quando ela vê alguma situação, ela fala: tu fica calado, fica na tua e tal. Eu quero simplesmente não deixar bater, ou não me deixar perceber aquilo que Deus está fazendo. Simplesmente eu fico na minha. E fico simplesmente a observar o que Deus está fazendo. Amém? Você consegue? É esse o sentimento. O ato desesperador nos leva a fazer loucuras. Nos leva a fazer tantas besteiras. Podemos às vezes fazer mal que pode se tornar irreparáveis. Podemos até mesmo fechar portas que, se não for a graça de Deus e sua muita misericórdia, nunca mais será aberta. Não luto para viver. E eu sei que tem aqui alguns também que lutam também. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. É de forma que nos pega de surpresa. Que nos deixa com aquela boca aberta, né? Como? Aí quando nós queremos mapear, quando queremos discernir tudo que aquilo que Deus está fazendo, aí perdemos o brilho da beleza do agir de Deus. Porque começamos a racionalizar aquilo que não é racional. É aquilo que é bom de Deus. Me permita uma palavra, é mistério somente dele. E por meio dessas
racionalidade, meu amigo, você pode ir em qualquer canto e você começa a ver um bocado de loucura, um bocado de doidice, um bocado de doutrinas sendo construídas, porque simplesmente o coração não se aquietou para receber e para simplesmente deixar o bom e o belo de Deus agir, e glória a Ele, e louvado seja Ele. Então é isso. É com esse coração que Deus nos convida, e Ele oferece a nós um alívio para a nossa alma. E em quinto lugar, o convite é para se rejeitar o jugo cruel desse mundo e do pecado, para recebermos dele o suave. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem, porque Cristo, Ele nos oferece, amados, um descanso espiritual. Às vezes estamos perturbados de espírito. Às vezes estamos agitados demais na correria do dia a dia, com as preocupações desse mundo, com as dores, com as lutas. E nós precisamos parar muitas vezes e olhar para isso, olhar para essa palavra e descansarmos nele. E eu espero, amado, que essa noite, espero que todos nós possamos aprender dele, porque ele é humilde de coração. Que possamos atender a ouvir esse chamado, de lembrarmos quando parece que as coisas estão difíceis, ou parece que as coisas não vão acabar nunca pela dor, a gente possa lembrar que Jesus vai nos chamar: vinde a mim, vinde a mim, e tome o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam do Senhor, mas vamos aprender dele. Vamos aprender da sua maravilhosa graça, da sua compaixão, da sua misericórdia. Que Deus seja louvado no nosso coração, em meio a esse cenário que nós temos vivido. Porque se alguém aqui acha que não vai ser afetado, nós já estamos sendo afetados. Vai no mercantil, você vê, vai olhar a conta de água, vai olhar a conta de luz, vai olhar outras coisas que você vai ver que aquilo não era para ser assim, está. E poderia piorar, mas eu acredito que os dias estão sendo abreviados. E lembrando o tema da mensagem passada, que foi do mês passado, que nós temos falado sobre a escatologia, os sinais estão aí, para que possamos perceber e não deixarmos os nossos corações a se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas descansarmos no Senhor, porque a luta é grande, a luta que temos enfrentado é grande. Então abra os seus olhos, aprenda mais do Senhor. Na hora da luta, vinde a Ele e permita que Ele, sobre nós, alivie o nosso fardo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te celebramos e essa noite que temos aprendido da Tua Palavra, Senhor. Com tudo que isso tem acontecido, que nunca nos falte a esperança, Senhor. A esperança da glória que há de vir, do reino, Senhor Deus, que está nos esperando, do Senhor que virá em breve para nos buscar, Senhor. Porque Ele virá sem demora, nós cremos, Pai. E nós não sabemos qual é o momento, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos fortaleça, nos conduza no justo e reto caminho que é Jesus, e que não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e não nos permitamos, Senhor Deus,
para a honra e glória do Teu nome, perdemos de vista, Senhor, o Evangelho da salvação. Mas que possamos juntos, como igreja do Senhor, vivermos o Evangelho, de levarmos os fardos uns dos outros, de enxergarmos até a Ti, Senhor, com o nosso coração entregue, Senhor Deus, quebrantado, Senhor Deus, humilde. Porque assim sabemos, Senhor Deus, que a Tua graça tem sido revelada sobre nós. Então a Ti seja toda a honra, Senhor, e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque logo, logo, Senhor, Satanás será esmagado debaixo dos seus pés. E toda essa mazela, Senhor Deus, que tem se propagado nesse mundo, que virou de ponta cabeça, pessoas que perderam sua identidade, Senhor, tudo isso acabará. E iremos, Senhor Deus, para junto de Ti, onde não haverá mais choro, porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque passaram-se essas coisas e o Senhor fez nova todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que os nossos corações possam estar fervendo, Senhor, fervendo pela Tua maravilhosa graça. E independente das nossas lutas, Senhor, possamos nos segurar uns nos outros e caminharmos, Senhor Deus, no justo e reto caminho que é o nosso Senhor Jesus. Que nós Te agradecemos e Te louvamos, não só hoje, Senhor, mas para todo sempre, em eternidade e eternidade. Louvado seja o Senhor. Amém. E graças a Deus.